conheceu sua primeira esposa, a bailarina russa Olga Kokova, em 1917, quando junto a Giacomo Balla, criou o vestuário e a cenografia para o balé Parade de Diaghilev. Esse balé estreou em Paris, no Théâtre du Châtelet, e na estreia Picasso conheceu outro artista na mesma faixa de idade dele, dos 30 anos, e que também, como ele, já era uma celebridade, Gabrielle Chanel. Provavelmente quem os apresentou foi Mísia Godbevska. Cocteau também pode ter feito as honras de apresentá-los, mas Chanel já era amiga íntima da Mísia. Aliás, Cocteau havia gritado aos quatro ventos que Chanel era para a moda o que Picasso era para a pintura. A Olga vai se converter em cliente de Chanel, tanto que Chanel vai convidar o casal para o seu estúdio e entre ela e Picasso vai surgir uma grande cumplicidade. E é interessante, né, ver a relação direta entre o tipo de roupa com a qual a Olga posou para Picasso e as criações de Chanel. E a Chanel, anos mais tarde, chegou a dizer que era dos artistas que ela tinha aprendido o rigor, de nomes como Lipstick, Marc Jacobs, Cocteau e Picasso. E isso se vê claramente na primeira parte da exposição temporária do Thyssen, que mostra esse diálogo entre Picasso e Chanel. Hay un tiempo y un lugar en el que se juntan la creatividad y la vanguardia, la provocación y el inconformismo, el arte y la moda. Es París en los años 20. Son Picasso y Chanel, dos genios que se encuentran en el sitio y el momento preciso, en plena ascensión a la cima de su talento. E nessa sala, então, nós vamos falar de cubismo, um movimento que revolucionou as artes e que está inserido dentro da modernidade, onde já não existem limites entre linguagens. Portanto, um mesmo artista pode transitar entre pintura, escultura, gravura, cerâmica, tal qual fez Picasso, e também já não tem sentido falar ou dividir a arte em artes maiores e menores. Então, uma tapeçaria é uma arte menor, então pintura que é arte maior. Não, tudo está no mesmo patamar, tem o mesmo valor. E esse cubismo, ele entra na moda de Gabrielle Chanel através de uma geometria angulosa, da simplificação das formas, o trabalho com diversos planos. Lembra que no cubismo o artista te mostra numa mesma tela diferentes pontos de vista. E esse diálogo também se estabelece, o diálogo entre Chanel e Picasso, ou mais do que Chanel e Picasso aqui, entre Chanel e cubismo, também se estabelece na paleta de cores, que principalmente no cubismo de Braque e Picasso era muito contida, para que eles não perdessem a figuração, para que a pintura não se convertesse em abstração. Olha que absurda essas duas peças da Chanel. Vestido, todo o trabalho do bordado e a construção dos planos. Essa peça, eu acho que o vídeo nem mostra a belezura total dela. Era incrível, todo esse trabalho no couro, entre esse trançado geométrico, claro, cubismo puro. Pensa que uma exposição está pensada em seções. Na transição entre a seção do cubismo e a que vai tratar da Olga, da esposa do Picasso, a Kokova, a curadora estabeleceu um diálogo incrível entre o Chanel número 5, o perfume, e essas duas colagens de Picasso, as primeiras nas quais ele vai introduzir pedaços de jornais no que vai ficar conhecido como cubismo sintético. Perceba como existe uma sobriedade nessas colagens, tal qual se vê no frasco do perfume lançado em 1921 e totalmente diferente das decorações rebuscadas da época, da decoração das embalagens dos perfumes da época. Picasso reúne elementos até então também inusuais e começa a desfazer a bidimensionalidade da tela, que acabará se convertendo em relevo e depois em objeto.
E agora a gente vai entrar numas sessões que trazem um tema que pouca gente conhece, a colaboração profissional entre Chanel e Picasso. Eles colaboraram em 2 projetos criados pela dupla Cocteau e Diaghilev. Cocteau era muito amigo da Chanel, mas profissionalmente ele a tratava de igual para igual, tanto que quando ele a chama para a criação do vestuário de Antígona, ele afirma: a filha de Édipo não pode se vestir mal. Chanel é a melhor costureira do mundo. Por uma espécie de milagre, ela trabalha a moda com regras que só parecem ter valor para pintores, músicos ou poetas. Ou seja, para Cocteau, ela era uma artista ali entre todos os outros. E a primeira coisa que ela vai fazer é descartar as telas que normalmente se empregavam quando se criavam vestuários relacionados com a antiguidade clássica, mas que fazia com que os artistas parecessem muito mais fantasiadinhos de antiguidade clássica. Ela vai optar por uma lã virgem não tingida e colocar elementos nessa lã que ela se inspira diretamente em ânforas greco-romanas. E com isso ela vai conseguir transmitir essa força primitiva de Antígona, essa força dessa mulher que desafiou a lei. E tão forte, tão impressionante que ficou, né? Ela conseguiu um resultado tão impressionante que as manchetes dos jornais e revistas da época destacavam o vestuário e não tanto as telas de Picasso, os escudos pintados por Picasso, a atuação do grande artista Artaud, nada disso. Falavam do vestuário, porque através do vestuário Chanel conseguiu transportar os espectadores para aquela antiguidade clássica real. E a Chanel, provavelmente ela se viu refletida nessa jovem rebelde heroína, que perdeu os pais e renunciou ao casamento e à maternidade. E a Vogue resumiu: Chanel se tornou grega sem deixar de ser Chanel. Que é um elogio mais legal para um artista, né? Que ele consiga transmitir algo, mas sem perder sua identidade. Esses vestidos aqui são da mesma época de Antígona e na exposição eles trouxeram também esse vaso grego do British Museum para fazer o contraponto com a releitura de Chanel e Picasso, né, dessa antiguidade clássica, ou dessa peça clássica. Picasso, além da decoração da cena, também criou os escudos dos soldados e as máscaras do couro. E tem uma coisa importante para destacar nessa sessão, que você tem que levar em consideração que após a Primeira Guerra Mundial, os artistas eles estavam meio desnorteados, estavam buscando uma âncora, uma maneira de restabelecer a ordem. E essa ordem, o que vai fazer? Essa busca vai fazer com que eles olhem novamente para a antiguidade clássica. Não é uma coisa estável. E aí, é claro que estamos na modernidade, Picasso vai fazer uma releitura dessa antiguidade clássica. Então nós vamos ver essas mulheres contundentes, sólidas, com essas mãos, com esses pés grandes, para se agarrar, para ter essa estabilidade num mundo que estava totalmente inestável depois da matança da Primeira Guerra. E essa aqui, essas 3 graças enormes, é uma obra que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto em nenhuma revista, livro, que seja, e que fez meu coração acelerar. Desse mesmo período é essa aquarela aqui, ó, é pequenininha, depois ele vai transformar numa pintura grande. E essa aquarela com 2 mulheres correndo vai chamar a atenção de quem? Do Cocteau, que vai pedi-la para usar de pano de fundo em outro balé que ele e Diaghilev vão criar em 1924, Um Trem Azul. Uma obra inspirada nas atividades que estavam na moda daqueles anos 1920. Tomar sol, escutar jazz, fazer esportes e ainda o cinema mudo. E Chanel foi muito importante para facilitar a vida das mulheres a praticar esporte, tomar sol. Ela inovou nesse campo, e tanto que ela abriu uma loja em Biarritz, que foi visitada por Olga e Picasso durante a sua lua de mel em 1917. E ele, vendo essas criações de Chanel, esse ambiente de Biarritz, criou essa pequena joia picassiana. Olha que maravilha. E é claro que a segunda colaboração, ou seja, o segundo projeto em que eles vão participar, ambos artistas, é Um Trem Azul, porque todo o vestuário é de Gabrielle Chanel. Além de ceder a sua aquarela das 2 mulheres correndo na praia para o telão, Picasso também ilustrou o programa do Trem Azul. Quando a gente só passa os olhos por algumas cenas do balé, a gente pode pensar que foi algo que refletia aqueles anos loucos, mas na verdade é uma crítica mordaz à sociedade ociosa dos balneários de luxo daquele momento.
E essa exposição no Thyssen, ela termina de uma maneira bastante poética, com duas fotografias, onde nós vemos por um lado as mãos de Gabriele e por outro as mãos de Pablo. Isso é apenas um recorte, tá? Essa exposição tinha muitas outras coisas. E se prepare para ver muito Picasso por aqui nos próximos meses. Porque essa exposição, ela já está dentro de um calendário incrível que vai esquentar mesmo a partir de 2023 e vai comemorar os 50 anos do falecimento do artista. Então, ó, vai ter muita, porque não é só exposição, tem congresso, seminário, publicações, uma loucura. Você gosta de Picasso? Tá, esquece que é boy lixo, tá? Mas você gosta? Me fala aí nos comentários. Aliás, eu visitei aí em novembro em Madrid uma outra exposição do artista, mas que traz suas esculturas e um diálogo com outro grande espanhol, mas essa história é pro próximo vídeo. E hoje eu te deixo aqui das Canárias com aquele beijo no teu coração.